E se o método mais eficaz de purificar a água do planeta, no ano 900 da nossa era, coubesse numa mão, não custasse nada para produzir e não precisasse de filtro, de refil, de manutenção periódica nem de mensalidade? E se a indústria global que hoje cobra por esse mesmo resultado fatura mais de 35 bilhões de dólares por ano, conforme a análise de mercado de 2022 da Grandview Research sobre o setor global de produtos químicos para tratamento de água, exatamente porque quase ninguém relaciona os detalhes de cobre num navio viking com o recipiente de água que está na bancada da sua cozinha agora, não quase resolveram. Resolveram. Completamente. A prova física está nas conchas, vasilhas e recipientes forrados de cobre recuperados nas escavações do entreposto comercial de Birka, na Suécia, documentados pela arqueóloga Birgitta Ambrosiani em Birka Studies, volume 1, publicado pelo Museu de História Sueca em Estocolmo em 1992. Cobre em contato com a água, em cada embarcação viking de longa distância, por 3 séculos sem interrupção. Custa $1 para replicar hoje. Funcionava então. Funciona agora. Há uma propriedade específica do cobre que as tripulações nórdicas entenderam e que a indústria de tratamento de água passou a maior parte do século XX contornando. Que propriedade é essa? E exatamente como funciona, você descobre em menos de 1 minuto. As tripulações vikings não testavam suas soluções em condições confortáveis. Cada técnica que usavam era posta à prova pelo oceano aberto, pela fome e por temperaturas capazes de matar uma pessoa desprotegida antes do sol percorrer a largura de uma mão no céu. Durante meses, sem qualquer reabastecimento possível. Se a água estragasse, a tripulação morria. Não sofria, morria. Os artefatos de cobre que provam o que essas tripulações sabiam ainda existem hoje. Nos acessórios e vasilhas retirados do entreposto de Birka. Nos rebites e peças de cobre recuperados das escavações do navio de Skuldelev no Museu de Navios Vikings em Roskilde, documentados por Ole Crumlin Pedersen em Ships and Boats of the North, volume 4, publicado em 2002. Nas peças de bronze e cobre do navio de Gokstad, escavado pela primeira vez por Nikolai Nikolaisen em 1882 e conservado no Museu de Navios Vikings em Oslo. Esses objetos não sobreviveram porque alguém os preservou com cuidado, sobreviveram porque o próprio metal resiste ao que a água carrega. A física não tem data de validade. A razão de você pagar pelo mesmo resultado todo mês não é porque a solução moderna é melhor. Não se emite fatura para um detalhe de cobre. Mas eis a parte que a indústria torcia para você nunca pensar em perguntar. Exatamente como o cobre mata o que mata, e porque os artesãos nórdicos incorporaram esse conhecimento na estrutura de cada navio que lançavam ao mar aberto. Esse mecanismo é o que vem agora. Isso não é uma ideia nova. A propriedade antimicrobiana do cobre foi formalmente registrada no Ocidente pelo botânico suíço Carl Wilhelm von Nageli, em 1893. Ele a chamou de efeito oligodinâmico, que significa apenas que o metal, em quantidades invisíveis, envenena a parede externa da célula bacteriana ao contato. Von Nageli demonstrou isso colocando cobre na água e observando que o crescimento microbiano parava. Não diminuía, parava. Suas descobertas foram publicadas em Über oligodynamische Erscheinungen in Lebenszellen, Zurique, 1893, e ainda são citadas em livros modernos de microbiologia. Von Nageli chamou de descoberta. Os construtores navais nórdicos já a praticavam há 300 anos antes de ele nascer. O Museu Arqueológico da Universidade de Oslo conserva vasilhas de cobre e bronze de contextos domésticos nórdicos dos séculos 8 e 9 da nossa era, recuperadas de assentamentos documentados pela arqueóloga Bergljot Solberg em sua análise da cultura material nórdica publicada na Norsk Arkeologisk Tidskrift em 1985. O cobre naqueles navios e assentamentos não era decorativo. Era escolhido para recipientes que tocavam comida e água justamente porque os artesãos nórdicos haviam observado, ao longo de gerações, que a água armazenada em cobre permanecia limpa por mais tempo do que em madeira ou ferro. Não como teoria, como uma observação prática que manteve tripulações inteiras vivas em travessias, onde a fonte de água potável mais próxima ficava a semanas de distância. Essa observação tornou-se um inconveniente comercial em 1914, quando os primeiros sistemas municipais de cloração em grande escala foram instalados em cidades americanas. Processo documentado na história do tratamento de água nos Ercimaues pelo historiador Michael Maguire, The Chlorine Revolution, publicado pela American Water Works Association em 2013. A cloração funcionava, ninguém discute isso. Mas a cloração também exigia infraestrutura, engenheiros credenciados, fornecedores químicos e contratos de serviço contínuos. Um recipiente de cobre numa prateleira não precisava de nada disso. Não se vende uma assinatura para um balde de cobre.
Já para um sistema de tratamento químico, pode-se vender uma todo mês. Essa é a explicação completa. Nada foi proibido. Nada foi escondido. O ciclo de cobrança simplesmente não tinha espaço para o que é gratuito. O que as comunidades comerciais nórdicas haviam aperfeiçoado ao longo de 3 séculos, incorporado ao projeto físico de seus navios e sistemas de água dos assentamentos, preservado nos artefatos de cobre hoje guardados no Museu de História Sueca e no Museu Arqueológico de Oslo, tornou-se valer menos que um refil de filtro que se joga fora a cada 90 dias. Isso não é uma reclamação, é apenas matemática. No seu auge, a rede comercial nórdica ligava a Terra Nova a Constantinopla e Bagdá, conforme o relato do viajante árabe Ibn Fadlan, que observou os vikings Rus no rio Volga no ano 921. Seu relato, preservado num manuscrito da biblioteca do Santuário de Mashhad no Irã e traduzido pelo historiador Richard Fry em 2005, descreve em detalhes as embarcações fluviais, as mercadorias e os hábitos diários de tripulações nórdicas operando a milhares de quilômetros de qualquer costa familiar. Cada uma dessas tripulações, atuando nessa rede, resolveu o problema da água sem pagar ninguém, sem filtro, sem refil, sem contrato de serviço. A Beverage Marketing Corporation, em seu relatório anual de 2019 sobre o consumo de água engarrafada no Zipianewa, documentou que as famílias americanas gastam mais de $400 por ano só com água em garrafa, sem contar filtros, refis ou custos de instalação. As tripulações nórdicas que navegavam nas mesmas rotas comerciais de longa distância não pagavam nada. A física que eles usavam não mudou uma única variável desde 900 anos depois de Cristo. Está na sua cozinha agora, e quase ninguém está usando. Se esse número te fez parar, é exatamente por isso que este canal existe. Semanalmente, resgatamos uma técnica que o mercado moderno achou que você nunca descobriria. Inscreva-se e ative o sininho para não perder a próxima. Você viu isso a vida toda e nunca conectou os pontos. Uma moeda de cobre deixada num vaso com água mantém flores cortadas vivas por mais tempo. Jardineiros sabem disso há gerações, sem saber o porquê. Famílias no interior da Escandinávia armazenavam água potável em potes de cobre. Prática documentada pelo etnólogo Niels Littberg em seu estudo de 1914 sobre utensílios domésticos tradicionais nórdicos, publicado pelo Nordiska Museet de Estocolmo. Pesquisadores da Universidade de Southampton publicaram um estudo na Applied and Environmental Microbiology em 2006, mostrando que superfícies de cobre em ambiente clínico eliminavam mais de 99% das bactérias que sobreviviam em superfícies de aço. E faziam isso em até 2 horas de contato, sem nenhum químico adicional. Não reduziram as bactérias, eliminaram. O mecanismo não é complicado. O cobre libera íons na água ao seu redor. Um íon é apenas uma partícula menor do que qualquer coisa que você possa ver, do tamanho de um único átomo. Esses íons viajam pela água e se ligam à parede externa de uma célula bacteriana como um farpa que gruda no tecido e a rasga. A bactéria não consegue se adaptar a isso. Não consegue criar resistência como faz com antibióticos. O cobre não fica sem íons. Ele continua liberando enquanto estiver na água. Pense assim. Uma colher de água sanitária num balde mata o que está ali naquele momento. Se você encher o balde amanhã, precisa de mais água sanitária. O cobre é diferente. Coloque um pedaço de cobre no mesmo balde e cada vez que a água for trocada, o cobre ainda estará funcionando. Ele não se gasta. Não tem data de validade. Não precisa de reposição. A maioria que tenta isso comete um erro logo no primeiro passo. Não é o cobre que escolhem. Não é a água que usam. É uma parte específica do preparo. E é a diferença entre uma água genuinamente segura em 6 horas e uma água que ainda carrega exatamente o que carregava quando foi colocada no recipiente. Eis o que você precisa. Quero ser sincero sobre cada número. Um pedaço de cobre maciço, não banhado a cobre, não latão. Cobre sólido. Um pedaço curto de tubo de cobre, do tipo vendido em qualquer loja de construção para encanamento residencial, custa cerca de $1. O pedaço necessário tem mais ou menos o comprimento de 2 dedos lado a lado e a largura do seu polegar. Uma moeda de cobre também serve com uma condição importante. Centavos americanos anteriores, a 1982, são de cobre maciço, conforme documentado pela Casa da Moeda dos Nashua. Os posteriores a 1982 são de zinco com uma fina camada de cobre e não funcionam. Os íons vêm do cobre sólido, não de uma camada com poucos átomos de espessura. Uma tampa ou conexão de cobre maciço da loja de construção é a opção mais confiável e fácil de confirmar. Um recipiente? Vidro, cerâmica ou plástico próprio para alimentos. Algo que comporte mais ou menos o volume de uma panela grande. Um jarro de vidro de 1 galão funciona perfeitamente. É só isso mesmo. Eis o que a maioria erra ao tentar. Colocam o cobre e bebem a água 1 hora depois.
As tripulações nórdicas que sofriam com doenças transmitidas pela água, e algumas sofriam, conforme registros de sepultamentos em navios recuperados em Hedeby durante as escavações de Herbert Yankun entre 1930 e 1939, publicados em Haitabu, Ein Handelsplatz der Wikingerzeit em 1956, não estavam usando o metal errado, não usavam cobre contaminado, estavam retirando a água cedo demais. O cobre precisa de tempo. Os íons precisam de tempo para se dispersar por todo o volume de água e alcançar cada parte do recipiente, incluindo a superfície e os cantos mais distantes do próprio metal. O movimento dos íons na água funciona como o calor se espalhando num cômodo frio a partir de um único fogo. Fique perto do fogo e você aquece em segundos. Sente no canto oposto e você espera. O calor chega até você, mas leva tempo. Os íons de cobre funcionam da mesma forma. Primeiro, limpe o cobre. Esfregue-o com uma pitada de sal e um pouco de vinagre branco. O ácido do vinagre remove a camada externa de oxidação da superfície do metal, aquela camada opaca, marrom ou verde que às vezes se vê em tubos ou moedas antigas. Essa camada ainda é cobre, mas retarda a liberação de íons na água. Você quer o metal brilhante e limpo por baixo. Após esfregar por cerca de 30 segundos, enxague bem o pedaço de cobre em água limpa. Você deve ver um leve brilho na superfície de onde a oxidação saiu. Coloque o pedaço de cobre limpo no fundo do seu recipiente. Encha o recipiente com sua água. Água em temperatura ambiente funciona mais rápido que água fria. Água fria desacelera o movimento dos íons, da mesma forma que o frio desacelera tudo. Uma gota de leite numa xícara de chá quente se espalha por toda a xícara em alguns segundos. A mesma gota num copo com água fria leva vários minutos para se mover. Água morna ou em temperatura ambiente não é obrigatória, mas acelera o processo. Agora vem o passo que quase todo mundo pula. E foi esse que separou uma tripulação nórdica que chegou à terra firme e saudável de outra que passou as últimas semanas da travessia doente demais para manejar as velas. Espere. Nem 1 hora, nem 2. A noite inteira. No mínimo, de 6 a 8 horas. A água precisa ficar em repouso com o cobre no fundo do recipiente, por pelo menos 6 horas completas antes do uso. Encha o recipiente antes de dormir. Ele estará pronto quando você acordar. É o mesmo ciclo que os navegadores nórdicos seguiam: encher ao anoitecer, beber ao amanhecer, o cobre trabalhando durante a noite sem precisar de vigilância. Após 6 horas, retire a peça de cobre. Observe-a. A superfície estará um pouco mais fosca do que quando você a colocou. Não esverdeada, nem corroída, apenas um pouco menos brilhante. Isso é normal. Essa opacidade significa que íons deixaram a superfície e entraram na água. Enxague a peça de cobre e reserve para secar até o próximo uso. Agora cheire a água. Não deve haver cheiro algum. Bactérias na água produzem um leve odor orgânico, terroso, estranho, levemente adocicado de uma forma que não parece certa. Se esse cheiro não estiver presente, o cobre cumpriu sua função. Levante o recipiente contra a luz de uma janela. A água deve estar completamente límpida, não turva, não nebulosa, transparente. Esse é o teste completo. Sua mão levantando o cobre, seu nariz na borda do recipiente, a luz atravessando o vidro. Nenhum laboratório, nenhuma tira-teste, nenhum equipamento. Os marinheiros nórdicos, a 300 quilômetros da costa mais próxima, tinham exatamente as mesmas ferramentas disponíveis. O que você acabou de construir funciona com a mesma física que manteve as tripulações comerciais nórdicas operantes por 4 continentes durante 300 anos. Este canal aborda dezenas de técnicas exatamente assim, cada uma deixada de lado pela mesma razão, porque não podia ser transformada numa cobrança recorrente. Se isso importa para você, inscreva-se. É aqui que esse conhecimento vive. Um recipiente resolve um problema para uma casa por um dia. O que um assentamento nórdico de centenas de pessoas fazia com o mesmo princípio em escala total, e o que isso significa para uma casa moderna que quer verdadeira independência da cadeia de suprimentos, é a parte que muda completamente sua visão sobre o custo. A fortaleza circular de Trelleborg, construída por volta de 980 d.C. e documentada com precisão pela arqueóloga Else Rosdahl em The Vikings, publicado pela Penguin em 1987, abrigava entre 400 e 500 pessoas num assentamento fortificado construído para ocupação de longo prazo durante os rigorosos invernos escandinavos. Escavações em Trelleborg, com achados guardados no Museu Nacional da Dinamarca, em Copenhague, recuperaram vasilhas de cobre e bronze das áreas comuns de cozinha e armazenamento de água. A mesma propriedade oligodinâmica aplicada na escala de uma guarnição, não uma família, uma comunidade militar, nenhuma estação de tratamento, nenhum suprimento químico, nenhuma infraestrutura que exigisse um especialista ou um contrato.
cobre nos recipientes, água nos recipientes. A property of water. Na escala doméstica, uma peça de cobre do tamanho do seu polegar, enxaguada e reutilizada diariamente, durará anos sem perda de eficácia. Décadas, se você mantiver a superfície limpa. O custo inicial é de $1. Uma única vez. Nenhuma conta depois disso. Nenhuma peça para substituir. Nenhuma infraestrutura para manter. Sem pedir permissão a ninguém. Há uma condição em que isso funciona mais devagar do que os números acima sugerem. Os artesãos nórdicos a entendiam e a levavam em conta no design de seus navios e assentamentos. A forma como eles a resolveram é o último ponto deste roteiro. Água fria. Especificamente água muito fria. Abaixo de cerca de 10 graus Celsius, que é a temperatura da água tirada diretamente de um poço de solo frio, de um riacho no inverno, ou de um recipiente deixado num local sem aquecimento durante a noite. O movimento dos íons na água desacelera com a temperatura. Em temperaturas muito baixas, o cobre libera íons mais lentamente, e esses íons se deslocam pela água com mais lentidão. O mesmo ciclo de 6 horas que funciona perfeitamente num recipiente. A temperatura ambiente pode levar de 10 a 12 horas em água fria para atingir o mesmo resultado. As tripulações nórdicas que operavam em águas do norte entendiam isso na prática, mesmo sem nomear a química por trás. O Landnámabók, o livro islandês dos assentamentos compilado por volta de 1100 d.C., registra as fontes de água e as práticas de armazenamento dos colonos nórdicos que estabeleceram assentamentos permanentes na Islândia, um dos ambientes habitados mais frios do Atlântico Norte. O que o registro arqueológico dos interiores das casas compridas nórdicas mostra, documentado por Else Rosdahl em The Vikings, é que os recipientes de água eram mantidos dentro da casa, no mesmo espaço aquecido compartilhado pela tripulação, pelo gado e pelos bens armazenados. O interior de um edifício habitado, aquecido por corpos e fogo, permanecia bem acima da temperatura do solo lá fora. O cobre trabalhava no seu próprio ritmo dentro desse calor. A solução hoje é a mesma. Mantenha o recipiente dentro de casa, longe de pisos frios de concreto, longe de áreas de armazenamento sem aquecimento, longe do ar frio perto de paredes externas. Deixe que a temperatura de um cômodo habitado faça o que a casa comprida nórdica fazia. Ou simplesmente espere mais, 12 horas em vez de 6. O cobre não para de funcionar na água fria. Ele funciona no ritmo que a temperatura permite. Nada na técnica falha. Apenas leva mais tempo. Isso não é um defeito a ser contornado. É uma propriedade física da água que se aplica a tudo, inclusive ao cobre. E a solução nórdica, manter a água onde as pessoas vivem, não exigiu nenhuma modificação na técnica, nenhum material adicional e nenhum custo extra. O navio Gokstad está em um museu em Oslo. As peças de cobre que o equipavam quando transportavam uma tripulação pelo mar aberto no ano 900 ainda estão lá, intactas. O metal não se degradou. A propriedade não se perdeu. Se você dissolver um fragmento desse cobre em um copo d'água hoje de manhã, o efeito oligodinâmico funcionará exatamente como funcionou para a tripulação que dependia dele há 1000 anos. A física ainda está em ação. O que você construiu hoje de manhã faz o mesmo. Não sei o que trouxe você até aqui. Não importa. De qualquer forma, funciona.